Bom dia, gente. Bom dia, professor. Só estou tentando abrir aqui, a gente já começa, tá bom? Tá. Bom, como é que passaram o final de semana? Eu vou pedir para vocês um trabalho que é sobre títulos de crédito, que é o mesmo assunto que a gente já falou, mas eu vou pedir para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Estou tentando abrir aqui para compartilhar a tela com vocês e não é para amanhã, é para semana que vem, tá? Segunda-feira, professor? Isso, a partir de segunda. Ah, tá. Aí, amanhã vocês me falam
Eu vou deixar vocês escolherem, tá? Se vocês conseguirem se organizar com relação a temas e grupos, eu não preciso fazer essa intervenção, né? Então eu deixo vocês tentarem se organizar. Aí se realmente não tiver condições, aí amanhã eu faço a minha separação, mas eu acho que vocês têm condições de separar, escolher os temas que vocês querem aí, cada um fazer um tema respectivo. Se vocês não conseguirem, aí eu entro aí para poder fazer essa separação. Deixa eu ver se eu só consigo entrar aqui pelo computador. Aqui eu tô falando com vocês pelo celular, que ficou mais fácil agora para comunicação. Até o computador ligar, carregar o Teams, aí já viu. Então é assim, tem. Deixa eu ver quantos temas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São mais ou menos uns 14 temas. Tem uns que são de 2, né? Vocês podem escolher 2 temas, exceto carta de crédito e consórcio, que já são 2 temas juntos, que um depende do outro, e fatura e duplicata também, que já são 2 temas juntos, que um depende do outro. E aí os demais pode escolher 2 temas, aí uns 6 grupos mais ou menos, eu acho que a gente consegue pegar todos esses temas todos aí para vocês explorarem um pouquinho mais. Mas aí eu deixo vocês escolherem, tá? Aí, se vocês conseguirem se organizar, não tem problema nenhum. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, porque... E aí depois a gente vai começar a falar sobre sociedade anônima. Se o computador não deixar, né? Lógico. Não consigo compartilhar nada aqui ainda. Vou sair e vou entrar de novo. Agora sim. Muito bem. Bom, então está aí o que eu estou comentando com vocês. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui. Bom, oh meu Deus. Bom, os temas, todos esses que a gente trabalhou na semana passada. Então estão aí, ó, poupança, empréstimos e financiamentos, cartão de crédito e débito, leasing, cheque, crédito direto ao consumidor, que é o CDC, títulos de capitalização, carta de crédito e consórcio, seguros, previdência privada, aplicação financeira, fatura duplicata e nota promissória. Então, vocês podem utilizar aí carta de crédito e consórcio, um tema só, e fatura duplicata, um tema só, tá? Ou seja, são dois assuntos, mas não precisa escolher mais um título, né? Cartão de crédito e cartão de débito, pode escolher mais um, porque é muito simples, para falar só de cartão de crédito e cartão de débito. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês montem aí alguns slides, não precisa ser muitos, mas tem que falar mais do que eu coloquei em aula, né? Porque senão a gente vai ficar repetitivo. E dá para explorar um pouquinho mais, porque o que eu passei em aula
só foi uma noção, né? Então dá para explorar um pouquinho mais. Aqui em cheque, até arrumar, que aqui em cheque eu vou pedir os outros tipos de cheque. Eu só falei do cheque cruzado. Eu vou colocar aqui, ó, outros tipos de cheque. Outros tipos de cheque, é isso. Então, quem for pegar cheque, é para fazer outros tipos de cheque, tá? Se for falar só de cheque, não adianta, porque eu já falei em aula o que é um cheque. E aí existem outros tipos que dá para explorar melhor, tá? Então, vamos dizer que são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso. Fatura duplicata é um só. E carta de crédito e consórcio também é um só. Os demais dá para pegar 2 temas cada um. Aí, se vocês se organizarem, amanhã vocês me falam os grupos, eu anoto aqui, e me falam o que cada um vai fazer, tá? 2 temas cada um. E aí eu não preciso me preocupar com isso, e aí semana que vem, segunda e terça-feira, vocês fazem a apresentação desse trabalho através do sorteio, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, tá? Tá bom? Facinho, não tem nada de trabalho, tá? Aham. Beleza, professor. Beleza, então a gente já vai falar sobre sociedade anônima. Falar um pouquinho sobre sociedade anônima. Bom, o que é uma sociedade anônima, então? É um tipo de sociedade empresária cujo objetivo principal é o lucro, com capital social dividido por ações. Então, na limitada a gente tem cotas e na sociedade anônima nós temos ações. Os sócios são chamados de acionista, tá? Então na sociedade anônima não é chamado de sócio, é chamado sim de acionista. Deve ter pelo menos 2 e são pessoas que estejam de posse de ações. O que é ações? Na verdade, são pedacinhos da empresa, tá? Então as ações são pedaços da empresa que você acaba tendo direito para fazer parte daquela sociedade. As companhias, como também são conhecidas, são grandes empresas com capital fechado ou capital aberto ao mercado. Então, daqui a pouco eu explico o que é capital aberto e o que é capital fechado. Então, sociedade anônima, que é as SAs, quando vocês verem alguma empresa escrito S/A, é SA, que é sociedade anônima, não tem um único sócio, são vários sócios. São chamadas também de companhias. Então, se vocês ouvirem companhias ou SA, tem o mesmo significado. E aí o capital dessas empresas pode ser fechado ou capital aberto. Depois eu falo para vocês o que é isso aí. Nelas não há qualquer pessoalidade entre os acionistas, pois o exercício de direitos e deveres se dá de acordo com a posse de ações. Então, o que significa aí qualquer pessoalidade? Ninguém conhece um ou outro. É isso que ela quer dizer aqui. Tá? Então, por isso que chama de sociedade anônima, as pessoas não se conhecem. Eu posso ser acionista do Banco Bradesco e não saber nem quem é o presidente do Bradesco. Eu posso ser acionista da Google e não sei nem saber o que a Google faz, né? Então, você pode ter uma participação em uma empresa através da aquisição de ações e você não precisa conhecer quem que também é acionista daquele banco ou daquela empresa, tá? Isso que significa uma sociedade anônima. Por isso, a responsabilidade deles pelas dívidas da sociedade perante terceiros se limita absolutamente ao valor das ações. Então, quando você adquire aí uma ação de uma empresa, qual que é a sua responsabilidade perante a empresa? Somente daquilo que você tem de ações naquela empresa.
você não faz parte da gestão daquela empresa. Você é apenas um acionista. A gestão fica por conta de quando foi constituída essa sociedade, quem são as pessoas que vão tomar conta. Como nós geralmente somos acionistas minoritários, né, adquirimos parte dessas ações, a gente não tem direito a voto. O que é a voto? A dar opinião dentro da empresa. Bom, responsabilidade, legal. Esses ingredientes fazem parte da companhia, o tipo societário menos arriscado admitido pela ciência jurídica. Então, o que significa menos arriscado? O fato de você adquirir uma ação de uma determinada empresa, a sua responsabilidade ou seu direito está limitada à aquisição daquela ação. Tá? Professor, como que é uma ação? A ação não tem um papel, tá? Não tem um documento que tenha essa referência que eu sou acionista daquela empresa. O que tem é uma informação, geralmente por parte de uma corretora de valores, ou então por um banco, que você é acionista daquela empresa a partir do momento que você colocar dinheiro na empresa. Por que a empresa tem ação, geralmente? A empresa tem ação para captar recursos no mercado. É uma forma barata de ela recorrer a, não vou chamar empréstimo, né? Mas a obtenção de recursos sem necessidade de pagar juros, pelo menos no mínimo de 2 anos, ela não precisa se preocupar de remunerar aquela ação. Né? Então, uma empresa que lança ações no mercado para que as pessoas ou empresas tenham interesse na aquisição, é uma forma mais barata de obter recursos. Né? Você vai ter que remunerar aquela ação. Né? Para você remunerar aquela ação, você vai ter um período aí de no mínimo 2 anos para começar a remunerar aquela ação. Bom, aí, ó, é uma forma de atrair grande capital oferecendo apenas ações como garantia, porém sem permitir desmedidos prejuízos ao investidor. O que significa sem permitir? A ação, hoje em dia, diante do que nós estamos passando, é o ativo com maior risco que se tem. Né? Então, não sem permitir desmedidos prejuízos significa que não é garantia você ter lucro. Né? Então, se eu conseguisse mostrar para vocês aqui através do mercado, eu vou fazer um teste depois para ver se eu consigo mostrar para vocês aí a evolução de uma ação, tá? Eu entro pelo banco aí e vejo se eu consigo mostrar para vocês. Mas para vocês terem uma ideia, assim, tem ação, você não consegue comprar uma ação, né? Geralmente você tem que comprar lote. O lote de ação geralmente é de 100 ações. Então, mais uma que está baratinho. Mas por quê? Porque a empresa está com um problema. É a Oi. As ações da Oi estão em torno de 50 centavos. Então, você comprar um lote de 100 ações aí, vai pagar R$ 5. Por quê? Porque a empresa está quase sendo incorporada por uma outra ou simplesmente fechando. Né? Então, ela já pediu nova recuperação judicial e é uma ação que quem quer entrar nessa aquisição corre um grande risco aí de amargar prejuízos. Por isso, mesmo é a modalidade preferida para formalizar mega empreendimentos capitalistas em todo o planeta. Então, empresas grandes, né? Banco Itaú, Banco Bradesco, Google, Facebook. Como é que essas empresas crescem absurdamente? Só com seu lucro? Não, é porque elas investem em outras empresas de grande porte que dão excelentes resultados, que no caso são ações, e aí faz com que ela compra por 10 e vende por 100.
E aí, automaticamente, o seu capital aumenta e acaba valorizando cada vez mais as empresas, tá? Então, é por isso que essas empresas grandes, é lógico, elas oferecem lucro também, mas não é só com o lucro que elas acabam crescendo. Elas acabam crescendo diante dos investimentos que elas fazem em outras grandes empresas, né? Pessoal, então qualquer um pode comprar uma ação? Qualquer um pode comprar uma ação. Mas, na verdade, não é uma ação, né? Você basta ter uma conta corrente, você se associar a uma corretora de valores, que pode ser de um banco ou fora de um banco. A corretora vai te cobrar uma taxa, porque ela que vai fazer toda a transação, não tem outro meio para fazer a transação de compra de ações ou qualquer aplicação financeira. E aí faz com que você tenha participação em outras empresas. Ah, então é um bom rendimento, quem conhece bem o mercado financeiro, é um excelente negócio para crescimento de grana, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Só nunca posso esquecer que quem investe em ação corre risco de também perder, né? Não é que sempre quem vai em ação vai sempre ganhar. Agora o mercado está bastante instável, não é estável, instável, né? Então hoje você às vezes está em alta e amanhã pode estar em baixo, né? Então é o que geralmente os especialistas nesta área dizem, mas essa empresa sempre teve uma boa regularidade, mas o passado não garante o futuro, né? Ela pode ter tido no passado, mas no futuro, do presente para o futuro, não, nem sempre ela pode ter o mesmo ganho. Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo mostrar na aula de amanhã para vocês sobre isso, tá? Bom, a lei das sociedades anônimas, ela tem essa norma de Ah, regência. Diga. desculpa, professor, desculpa te interromper. É que o senhor não está compartilhando sua tela. Você. Eu o quê? É que não tá, a tela não está compartilhada. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Porque deve ter saído, mas Desculpa. vamos lá. Não, tá certo. Vamos lá, eu vou falar de novo. Mas estava, não estava? Ah, ah, olha, agora tá indo. Tá, agora compartilhou. Tá. Até aqui estava compartilhado, não estava? Ah, desculpa, mas não. Não. Então tá bom, eu volto aí, eu falo novamente. Então, a sociedade anônima é um tipo de sociedade empresária cujo objetivo principal é o lucro com capital dividido por ações. Os sócios são chamados de acionistas, deve ter pelo menos dois sócios ou, né, dois acionistas, e são pessoas que estejam de posse das ações. As companhias, como também são conhecidas, são grandes empresas com capital fechado ou capital aberto, que daqui a pouco aí na sequência da aula eu falo, hoje talvez não, mas amanhã eu falo para vocês o que é capital fechado e capital aberto. Nelas não há qualquer pessoalidade entre acionistas, pois o exercício de direitos e deveres se dá de acordo com a posse das ações. Então, assim, o que eu estava dizendo é que o sócio, né, o acionista não precisa conhecer o outro. Então, eu posso ser acionista de uma determinada empresa e simplesmente não conhecer quem são os outros acionistas, tá? Então, é isso que significa que não há qualquer pessoalidade entre os acionistas. Por isso, a responsabilidade deles pelas dívidas da sociedade perante terceiros se limita absolutamente ao valor das ações. Então, quem é acionista de uma determinada empresa, o seu direito e as suas obrigações estão limitadas exclusivamente ao valor das ações. Esses ingredientes fazem da companhia o tipo societário menos arriscado admitido pelas ciências jurídicas. Arriscado sim, porque você não tem mais obrigação do que simplesmente aquele valor que você investiu na empresa.
Por isso que ele diz aqui que não é menos arriscado, mas não significa que quem investe em ações sempre vai ganhar. Quem investe em ações tem que saber que você pode tanto ganhar quanto perder. Tá? É o ativo mais de risco que existe. Né? Poupança, veículo, imóveis, não é tão arriscado como ações. Ações dão um bom rendimento, mas ao mesmo tempo que dá um bom rendimento, ele acaba sendo de grande risco. Por isso mesmo, é uma modalidade preferida para formalizar os megas empreendimentos capitalistas em todo o planeta. O que significa isso? As grandes empresas, além do seu lucro normal, elas investem muito em outras empresas. Como que eu invisto em outras empresas? Na aquisição de ações. Né? E aí faz com que alavanque ainda mais o capital daquela empresa, e aquela empresa se torna uma grande empresa no mercado, tipo Bradesco. Bradesco é uma das empresas que mais investem em ações. Banco Itaú, Google, Facebook, essas grandes empresas, elas vivem do seu lucro e também da participação em outras empresas, que no caso é a aquisição de ações. Então, as SAs têm aí a legislação específica, né, lei das sociedades anônimas, que é essa 6404, e também o Código Civil, que é o 10.406/02. Então, eu estava parando aqui exatamente quando deu o problema de compartilhamento, e aí eu vou parar aqui para amanhã a gente dar continuidade. Aí tem mais um montão de coisa para explicar para vocês, Ah, mas vai tá, devagarzinho. Fala tá aí. bom, professor. Obrigado. Desculpa qualquer coisa, professor, que a gente pensava que você estava ciente que eu não estava Não, é que compartilhando, eu não entendeu? consigo ver. Não, mas não tem problema não. Fica em paz. Vocês fiquem atentos aí e vão me informando, não tem problema não. Tá bom. Obrigado por Tá explicar bom? de novo. Não, sem crise. Amanhã a gente continua, e aí se vocês conseguirem ver, o material já está no site. Se vocês quiserem ver lá quem é que faz o que dos trabalhos, aí amanhã vocês me informam. Tá bom? Beleza. Aí a gente se fala Professor, mais tarde aí. Oi. você na semana passada Ah, passou exercício de CPOC. Eu soube que você é, passou. Você sim. vai deixar fazer hoje na aula? Na verdade, quem não entregou, eu vou pedir para falar, né? E aí depois eu vou corrigir os 10 exercícios na aula, na terceira e na quarta aula. Mas não pode entregar mais? Então, eu vou ver quantas pessoas que não entregaram. Se tiver muita gente que não entregou, aí eu deixo uma aula para vocês fazerem, Ô, tá? professor, mas você Oi. não deu data de entrega. Você falou que Ah, tá. Então, você não maravilha. definiu. Então, Fechou, eu fechou. perguntei por causa Não, disso. então, mas aí eu vou ver quem não. Se alguém já me entregou, conforme for, eu. Na terceira aula a gente fala sobre isso aí. Fica em paz, eu não vou apertar vocês, não. Tá bom. Ah, tá Tá? bom, obrigada. Entre entregar e corrigir, eu vejo aí. Se aos que tiverem presente na aula de CPOC, eu verificar que tem muita gente que não fez ainda, eu dou a aula para vocês fazerem, não tem problema nenhum. Tá bom? Tá bom. Depois a gente corrige, na sequência a gente corrige. Beleza. Tá Tá bom, bom? obrigada. Valeu.